o convite, Sérgio, aí, ó, essa coisa bonita que vocês têm, que é nosso Estado, né, um espaço importante para o debate, já que os trabalhadores vão ficando sem espaço para colocar os seus pontos de vista, as suas reivindicações. Então, para a gente da FENAI é uma satisfação muito grande, né, dizer aqui que o nosso vice-presidente, o Marcos Saraiva, que estava escalado, né, teve aí uma coisa de última hora, e eu estou aqui para representá-lo, né, inclusive o presidente nosso da federação, que é o Sérgio Takemoto, mas dizer para nós, eu vi que o Arthur está aí mais para falar sobre o BNDES, eu acho que nós no Brasil temos alguns debates, né, que nós não temos como fugir dele. Um deles é que Estado nós queremos, né, porque essa história de Estado mínimo, isso é conversa. Estado mínimo é tirar direito de uma parte da população brasileira. Então, qualquer discurso que a gente ouve, porque o Estado gasta não sei o quê, isso, pessoal, isso já está caracterizado, né, e é antigo isso. Primeiro você descaracteriza o serviço público, você diz que o Estado é inchado, você diz que o servidor público é incompetente, esse discurso, ele é extremamente perverso, chega a ser até criminoso, né, que eu fico olhando nesse processo de pandemia, são momentos bons para a gente, né, você dizer que os servidores do SUS ganham muito dinheiro, são preguiçosos, então isso desmonta a tese de o Estado é mal gastado, que o Estado é inchado, que o servidor não serve. Então nós temos muito claro isso. Para nós, empregados da Caixa, que entramos por concurso, embora a Caixa seja uma empresa pública, né, mas a gente é contratado por regime CLTista, né, empresa pública de direitos privados, né, e a gente batalha, né, o meu colega Zé Carlos esteve aí, o deputado federal já falou um pouco sobre a Constituição, a briga que a gente tem aqui de manutenção da Caixa 100% pública. Eu acho que nós, no Brasil, né, tem algumas coisas que a gente não tem como não ter as empresas públicas e os bancos públicos. Por quê? O capital privado não vai fazer aquilo que não dá lucro para o seu acionista, né? Então, quando eu vejo o trabalho que faz a Embrapa com pesquisa, né, eu vi o Garrido aí, que é da Fiocruz, são serviços públicos essencial para o desenvolvimento, essencial para a população brasileira. Então, quando eu venho para o crédito, né, vamos lá voltar em 2008, né, o Fuji lembrou um pouco, o que acontecia em 2008? Era uma crise. E qual era a crise? Crise de crédito, de confiança, de relação, que começou nos Estados Unidos, inclusive, né, e poderá acontecer outra. E aí, se não fosse os bancos públicos, aí uma decisão de governo que disse o seguinte, olha, a economia precisa girar, e ela só vai girar se tiver crédito. E quem é que foi, inclusive, baixou o juro? Foram os bancos públicos. Começou pela Caixa, depois veio o Banco do Brasil e tantos outros. Isso demonstra que nós, na sociedade brasileira, nós, Brasil, Estado brasileiro, nós vamos precisar sempre desse fomento do setor público, né? O setor privado já demonstrou, nós não estamos dizendo que não tem que ter setor privado, pelo contrário, tem que ter, agora precisa entrar no financiamento a longo prazo, precisa entrar. Vai entrar? Até agora não entraram. Quem que faz isso? São os serviços públicos. Então, o crédito para o desenvolvimento é fundamental, né? Eu fico imaginando, estava falando aqui da crise de 2008, inclusive os bancos públicos, na crise, aumentaram e passaram a ter mais de 50% do PIB bancário brasileiro estava concentrado nos bancos públicos, né? Eu fico imaginando um Estado igual ao Brasil, que talvez uma das grandes mazelas que nós temos que superar no Brasil é a desigualdade econômica, inclusive, né? Você tem regiões que se desenvolvem, outras não. Então, você precisa do Estado. Como é que eu vou cuidar de 210 milhões de brasileiros se eu ficar concentrado em 1 ou 2 ou 3 estados? Eu tenho que olhar o Brasil inteiro, né? Eu tenho que fazer isso. E quem é que faz essa intermediação? Para mim, né, e os números mostram isso, são as empresas públicas, né, a Petrobras, a Eletrobras, tantas empresas importantes no nosso país, e no nosso caso, os bancos públicos, né? Eu fico imaginando uma pandemia como essa, né, que assolou aí, que pega todo mundo, né, que é o Covid,
sem a Caixa Econômica com as suas quase 4 mil agências, mais os correspondentes, para pagar o auxílio emergencial. Por que o Bradesco não foi lá pagar? Por que o Itaú não foi lá pagar? Por que o Santander não foi lá pagar? Porque não querem pessoas pobres dentro das suas agências. Porque isso não dá lucro para 2, 3 acionistas. Então, quem faz esse papel? Quem fez esse papel? Foi a Caixa Econômica, foi, né, os nossos colegas, os nossos milhares de trabalhadores da Caixa, espalhados por o Brasil inteiro, que atenderam com muita responsabilidade, com muito espírito de cidadania, né, mais de 200, já mais de 100 milhões de pessoas passaram dentro da agência da Caixa para receber o auxílio funeral, que é de direito dela, aprovado pelo Congresso, né, tinha uma proposta do atual governo de R$200, né, propor, acabou fechando em 600, que já reduziu. Então, esse é o papel do Estado, você tem que equilibrar, você tem que proteger as pessoas. E se não fosse as empresas públicas, se não fosse o nosso caso específico, né, para pagamento de auxílio emergencial, a Caixa Econômica e um pouco o Banco do Brasil, né, até porque muitos bancos, né, vocês lembram que fazia aquele esquema da transferência e muitos bancos devolveram as transferências para a Caixa. Por quê? Eles só pagariam se tivesse tarifa. Né, foram milhares de pessoas que tentaram fazer essa transferência pelos aplicativos e os bancos devolveram para a Caixa. E é disso que nós estamos falando. Então, como é que nós, no Brasil, que tem o tamanho que tem, as desigualdades regionais que tem, como é que nós vamos proteger, né, a boa parte dos seus habitantes, em especial no interior, né? Eu fico olhando, né, o estado do Rio Grande do Sul, né, sem o Banrisul. Né? Eu fui funcionário do Banestado, né, lá no Paraná, antes de entrar na Caixa, em 89, né, o Banestado estava praticamente em todos os municípios. Aí venderam para o Itaú. Sumiu o Banestado. Sumiu o Banespa, sumiu o Benji, subiu tudo isso. Então, eu estou colocando isso, por exemplo, programas sociais. Vamos imaginar o Minha Casa Minha Vida, né, que construiu, durante o seu período, mais de 4 milhões de residências. 4 milhões de residências, você multiplica isso por 4 ou 5, que são as médias familiares nossas, nós vamos estar atingindo 16 milhões de pessoas. Sem a Caixa Econômica, você teria, né, agora estão fazendo alguns ajustes, né, que vão transformar isso num crédito financeiro. Ou seja, então, para aplicar, quero saber quem vai dar garantia, né? O setor privado vai entrar? Não entrou na Minha Casa Minha Vida. Quem que faz isso? Né, em alguns estados, só para vocês terem ideia, né, a Caixa financia 95%, ou quase 100% de todo o financiamento para as pessoas que ganham até R$2.000. Viu, Sérgio? Porque para quem ganha 10, 15, 20 mil reais, tem setor privado. A própria Caixa que financia também, o Banco do Brasil e tantos outros financiam. Agora, para atender a população, nós temos um déficit habitacional de aproximadamente 6 milhões de famílias não têm residência própria. E 80% desse déficit estão concentrados nas famílias que têm renda mais baixa, os mais pobres, né, as pessoas que não conseguem ter uma renda maior. E quem é que faz esse financiamento? Caixa Econômica Federal, hoje tem 70% de todo o financiamento habitacional do país é feito pela Caixa Econômica Federal e uma parte pelo Banco do Brasil e alguns estados, os bancos estaduais, o Banco do Nordeste faz e o BASA faz. O setor privado faz para quem tem alta renda. Então, nesse processo, né, o deputado falou aí das vendas, falou da medida provisória, né, que estão querendo vender parte da Caixa, estão querendo vender o que eles chamam de desinvestimento, a subsidiária. Nós somos contrários, temos campanhas, por isso, né, que manter essas empresas, manter a Caixa Econômica Federal com o seu papel, com o seu tamanho, a importância para atender essa grande população brasileira, né, que merece todo o carinho e todo o respeito. Por isso, né, para a gente é uma satisfação muito grande, né, convidar vocês a participarem com a gente na campanha de defesa da Caixa, tem uma medida provisória, tem a DIN, tem tudo isso, e nós temos um slogan que é o seguinte: mexeu com a Caixa, mexeu com o Brasil, né? Não a privatização, não a venda. Por isso, conte com a gente, e eu agradeço muito e parabenizo vocês por essa iniciativa, e um grande abraço. Obrigado, Jair, fique conosco, voltará rapidamente depois.